meus irmãos, graça e paz, pastor Ilmar Satemeric Alecais, aqui de Lajinha, Minas, professor da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, Sociologia e Geografia, estou quase aposentando, né? E professor aqui de Teologia, desde 92, fundamos aqui o Seminário Bereshit. Lembrando que esse seminário começou em Brasília, em 1978, quando eu comecei a escrever sobre a Bíblia. Meus primeiros escritos são de 78, portanto, 44 anos escrevendo sobre temas bíblicos, por revelação e estudando a Bíblia Sagrada. Nada sei até hoje. Continuo estudando e lendo a Bíblia. Meu sonho é esse, um dos meus prazeres é esse, é ler a Bíblia Sagrada. E eu estou me dedicando a isso, lendo todo dia 40 capítulos para se fazer leitura uma vez por mês. Eu quero apresentar a vocês a melhor Bíblia de estudo do Brasil, talvez a do mundo, a Bíblia de Estudo de Dake. Esse camarada escreveu muitas notas, mais de 100 mil notas, né, sobre a Bíblia. Tudo que você imaginar de estudo bíblico nós temos aqui. E é muito grande assim, porque o texto, metade dele é o texto bíblico, metade é comentário. Tudo que você pensar em escrever, que você vai estudar, já escreveu. É só localizar. É o melhor comentário bíblico de Bíblia de estudo, não tem outro. Depois eu indicaria a Bíblia Thompson, que tem cadeias temáticas, e depois nós vamos indicar a Bíblia Shed. E meu professor, Shed, estudei em Brasília, na Faculdade Teológica Batista de Brasília, ele foi para mim, na turma nossa lá, na FTBB, nos idos de 1978, 79, 80, que eu estava em Brasília nessa época. Então procure adquirir a Bíblia de estudo Dake, uma das melhores que existe, é a melhor, né? É que eu conheço. Tem nenhuma que tem tantos estudos, cada uma segue uma linha e tem um detalhe importante. Eu vou fazer depois uns vídeos específicos sobre Bíblias de estudo, falando de cada uma, o que tem cada uma bom, por que adquirir cada uma. A gente precisa de ter todas, né? Mas são mais quase de 100, né? Estamos caminhando para 100. Então é muita coisa, a gente consegue adquirir todas. Nós estamos estudando a Teologia Bíblica 4, usos e costumes dos povos que reinaram na Bíblia, que são objeto do povo judeu, que é a Bíblia direcionada para ele, e aqueles que dominaram os judeus, e onde ele morava, que são os cananeus, né? Estamos estudando esses costumes aí e os usos sobre essa matéria. 4 está estudando o governo dele, as sociedades, o lazer, o descanso, a religião, as celebrações e os povos santos, né? Na aula passada falamos um pouco da trombeta shofar. Hoje falaremos da música hebraica no ritmo. Estamos estudando os instrumentos musicais, a música, etc. É interessante que a música dos hebreus ela é muito voltada mais para o ritmo, né? Por isso tem até aquela palavra selá, que é um mistério na Bíblia, né? Ninguém sabe explicar o que é, mas muitos dizem, muitos estudiosos creem que é uma pausa, um interlúdio, que tem a ver com o ritmo, né? E havia algumas melodias, e a gente vê essas melodias aí nos Salmos, né? Nos Salmos vão aparecer as melodias. Vamos ver então quais eram essas melodias que apresentamos aí. Os Salmos são mais ou menos 150 salmos, né? Mais ou menos não. Categoricamente 150. E desses 73 são de Davi, 2 são de Salomão, 11 dos filhos de Coré, 11 de Asaf, mas tem também de Jedutum, de Etam, o Esraíta, e tem vários salmos avulsos, né? Mas a maioria deles estão de Davi. Então as principais melodias são a melodia Os Lagares, que aparece em 3 salmos, Salmo 8, 81 e 84. Essas melodias lagares, alguns entendem que seriam ritmos musicais tocados quando eles estavam pisando os lagares, né? Pisavam-se os lagares, então, no tempo das colheitas, né? Você tinha a vinha, a última produção em Israel era a uva. Você começava colhendo cevada na festa da Páscoa e pães sem fermento, depois você passava para a festa das semanas, onde fazia a colheita do trigo, e a última colheita das uvas terminava então com a festa da Sucote. Outra melodia é a morte para o filho, Salmo 9, 1. Não se sabe se foi a melodia que ele cantou quando morreu Aminon, ou quando morreu Absalão, né? Ele chorou muito por Absalão, mas também morreu Aminon. Depois, o primeiro filho de Davi que morreu, que a gente pensa que morreu, seria Quileab ou Daniel, que era filha da segunda esposa, a terceira esposa dele, né? A primeira esposa é Mical, filha de Saul, a segunda Ainoã, a Jezreelita, e a terceira Abigail, a Carmelita. Esse menino desapareceu da história. Ele era o segundo na sucessão, e depois que Aminon foi morto,
depois de violentar Tamar por Absalão mandou matar Aminon, quem insetou a próxima rebelião, só aparece a história de Absalão, como o terceiro na linha de sucessão, e depois o quarto Adonias. Não se menciona esse menino Quileabe ou Daniel. Também não se menciona os outros dois, né? Cefatias e Itreão. Então, não se sabe porque não tem história deles, né? Pensa-se alguns teólogos que ele teria morrido, mas não se sabe. Pode ser que essa morte, essa melodia foi feita no tempo desse episódio. A corça da manhã, Salmo 22. Davi era um homem que era poeta, né? Mas passou grande parte dos seus dias fugindo de Saul. Ele viveu pouco tempo em paz com Saul. Se ele teria derrubado Golias com 18, 19 anos, logo depois foi para a corte de Davi, começou a ser músico, depois virou pajem de arma, depois virou comandante de 1000, e então depois foi perseguido muitos anos. Calcula-se que tenha sido perseguido no mínimo 6, 7 anos aí, até tomar posse do reino com 30 anos. A melodia Os Lírios, Salmo 45, 69. Não se sabe a que se refere, né? A melodia A Rola ou a Pomba nos Terebintos Distantes. Pomba nos Terebintos Distantes, né? Salmo 56. Tem corça da manhã, tem pomba nos terebintos diante. Tem uma melodia chamada Não Destruas. É o Salmo 57, 58, 59, 75, 79. Não se sabe também, Altachete, não sabe a que se refere, né? A melodia Os Lírios do Testemunho, outra menção a plantas, né? Tem menção a plantas e menção a animais. Salmo 60, e tem também, não vamos dizer que é melodia, mas são salmos específicos, são salmos de Ramalote, são salmos dos degraus, chamado erroneamente de romaria, né? Romaria tem a ver com Roma, é um termo muito recente, né? Bem depois das cruzadas, depois que Roma se tornou aí a capital do papado e tal, se fazia romaria, fazia uma viagem a Roma. Então não podemos usar de maneira nenhuma esse termo, nem de romagens. Romagem às vezes tem a ver com romãs, né? O certo é Cântico dos Degraus, que são 15 degraus que havia do sopé dos degraus do templo até chegar no local onde se entrava propriamente para a área do átrio, né? Depois o átrio dos gentios, etc. Então, são as melodias que nós encontramos nos Salmos e também talvez em Abacuque também, que tem Selá, que é essa palavra que indicaria interlúdio. Muito se tem falado, muito tem estudado Selá, eu mesmo já tenho um estudo sobre isso, mas ainda não se concluiu muita coisa sobre ele até hoje. Fica na paz, tchau, tchau.